Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar um pouco sobre o mercado do boi gordo e entender essa pressão baixista que vem afetando, portanto, os preços da arroba. E para isso, quem vem para a entrevista de hoje é o Caio Junqueira, que é analista da Cross Investimentos. Caio, seja muito bem-vindo. Oi, Letícia. Bom dia a todos os ouvintes aí que estão nos escutando. Sempre uma satisfação estar conversando aí com vocês. Satisfação é toda nossa. E só um pouquinho antes da gente começar, Caio, eu quero falar com você que está do outro lado da telinha. Nosso canal de interação com vocês está aberto tanto no site noticiasagricolas.com.br quanto no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Pode mandar suas perguntas a respeito do mercado do boi gordo, que a gente vai levando mais para o final da conversa para o Caio. Pode mandar também na sua região como é que está o preço do boi, como é que está o preço das categorias de reposição, sempre lembrando de comentar qual cidade e estado você está falando, tá certo? Caio, me diga uma coisa, a gente está vendo uma certa pressão baixista agora, tentando ali uma queda de braço, né, para os preços da arroba do boi. Em que contexto essa pressão se insere? Então, Letícia, a pressão não vem de hoje, né? A gente tinha vários estados já, para quem acompanha aí o aplicativo AgroBrasil, vários estados já que vinham mostrando já uns preços mais achatados, né? E a gente tinha, para enumerar, a gente tinha dois estados que vinham com uma resiliência, ainda permanece com uma resiliência muito boa, e não cedem tão facilmente a essa pressão, né? Acho que não tem tanto animal pronto assim para exercer uma pressão tão duradoura ou tão mais forte assim no preço da arroba. Esses estados que estão mais resilientes eram o estado de São Paulo e era o estado do MT. Eram estados que há 20 dias atrás a gente via um registro no MT até mais alto que o estado de São Paulo. Então, isso vinha chamando muita atenção até hoje, até ontem mesmo. A média que o aplicativo AgroBrasil solta às 5h10 da tarde indicava que os preços, que os negócios que aconteceram no MT estavam acima dos preços do estado de São Paulo, em média ou pontualmente. A gente vinha notando isso, tirando esses dois estados, a gente vinha notando que os preços estavam sendo mais achatados em cima de uma oferta de fêmea. Os preços dos outros estados, vamos levar como exemplo MS, como exemplo também Goiás e como exemplo também Minas. Minas foi o primeiro estado que a gente viu ofertar um pouco mais de volume de fêmea, isso falando já no ano 2025, né? Passou-se o período de festas, passou o período de Réveillon aí, do dia 10, dia 12, dia 15, dia 20 aí de janeiro, a gente já notava uns registros já acontecendo dentro do aplicativo do Brasil para o estado de Minas, já a Cafémia já tentando buscar, né, os preços de R$ 300. A gente fechou o ano aí com 310, 315, aí logo no comecinho do ano a gente já viu uma fêmea de Minas vindo para 305, depois para 300. Vimos fêmea já em Minas de 290, 295. Atualmente a fêmea lá em Minas abaixo até de 280. Essa mesma trajetória aconteceu para e passo com o estado do MS. A gente viu também uma pressão começar a surtir um pouco mais de efeito na fêmea, não só na vaca descarte, mas também na novilha, né? A gente tem que levar em consideração que o ano 2005 está muito diferente do ano 2024, no começo, né? Comparando aí os dois primeiros meses, nós tivemos em 2024 uma seca severa, né? Pouquíssima chuva, não sei se vocês lembram, a televisão cansou de soltar aqueles alertas do calor extremo, né, que estava acontecendo. Não que seja diferente agora em termos de temperatura, mas não chovia, né? Não choveu no ano 2024 e a gente não teve assim, não teve essa pressão que a gente está notando agora em 2025, não nesse mesmo período. Eu acredito que seja muito em cima da condição de pastagem, né? Dessas vacas que pegam um peso, já alisam muito mais rápido, né? Uma vaca chega muito rápido aí, num peso de 14 a 16 arrobas, né? Basta ela alisar que ela está pegando esse peso. A novilha também entrou com muito volume já nesses dois primeiros meses, né, de 2025, principalmente nesses estados, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas. A novilha aí que de 12 a 13 arroba ela já começa a ser comercializada, então a gente viu um efeito
de colocar um pouco mais de folga nas indústrias em termos de escala, de programação de abate para esses três estados. São Paulo e MT ficou um pouco mais resiliente na queda, mas agora a gente já nota, de 2 semanas para cá, a gente já nota que esses dois estados mais resilientes na queda começam a sofrer também essa pressão. A gente tem um efeito de diferencial de base, né? São Paulo começou a ficar muito distante desses outros estados que estavam com mais oferta, MT mesma coisa. Então, consequentemente, a pressão começa a pular para dentro desses estados, por mais que a gente não tenha tanta oferta assim. Aí você vai me falar, mas por que que isso acontece? Porque daí a carne que chega, que está sendo desossada em Minas, a carne que está sendo desossada com mais volume em Goiás, a carne que está sendo desossada com mais volume no Mato Grosso do Sul, acaba entrando dentro do estado e acaba fraquejando o atacado, né? Então, a necessidade ou o ganho da indústria ou a margem da indústria começa a ficar um pouco mais apertada, a indústria começa a tirar o pé do abate, tentar abater cada vez menos, porque está tendo prejuízo com essa carne que cada vez está sendo mais ofertada. Então, ela acaba equalizando o que ela quer abater com o que ela quer produzir do que é o que ela já tem vendido. Ela equaliza essa demanda dela, porque a venda acaba ficando muito mais fraca, porque está sendo alimentada de algum outro estado. Então, é o que a gente está vendo hoje dentro do estado de São Paulo, uma pressão um pouco mais forte, já tendo já um pouco mais de registro dentro do aplicativo, dentro do estado de São Paulo. A gente deixa de ver já os registros que aconteciam aí há 2 semanas atrás, no estado de São Paulo de 330, MT chegamos até 340. A gente passa a ver já um registro de 320, 325 também dentro do estado de São Paulo, acaba assumindo também dos registros, né? Ontem nós já não vimos quase nada de 325, hoje já não vemos nada de 325. Começa já a ver algum outro registro pontual, mas já começa a pintar dentro do aplicativo de novas mínimas, que é o caso de um 310, de um 315, hoje nós tivemos bastante registro já apontando dentro do aplicativo Agro Brasil de 315. Assim, a gente vê que o efeito que aconteceu nos outros estados começa a aparecer dentro desses dois estados que estavam com um pouco mais resiliência, que é o estado do MT e o estado de São Paulo. Esse é o contexto que a gente está enxergando hoje, nessa semana aí, no dia 18 de fevereiro de 2025. E Caio, esse abate massivo de fêmeas, né, que inclusive no mês de janeiro, aquele levantamento dos abates inspecionados, CIF, mostrou também, né, inclusive, esse aumento na proporção do abate de fêmeas. Em que medida esse abate de fêmeas ele deve começar a diminuir? Né? Tem alguma visão a respeito disso, de quando esses abates de fêmeas vão começar a perder um pouco de ritmo? Então, Letícia, isso é uma visão, é um contexto, acho que meio geral, né, do que eu vou falar, mas a gente tem um aumento de oferta, ou um aumento de animais prontos para virem para o abate, porque ele tem um fator que é o pasto, né? Então o Brasil oferta muito mais animal de capim do que de confinamento. Então, de agora até maio, a gente tem uma janela de mais oportunidades de vendas de animais a pasto. De agora até maio, a gente tem uma janela, teoricamente, de mais carcaça a vir ao mercado. É óbvio que você tem um estreitamento da porteira ou da oferta, um aumento da oferta, ela começa a aumentar um pouco mais à medida que as chuvas vão se cessando, vão cortando. Então, acredito que de abril para frente, então o pasto começa a madurar, você provavelmente começa a ter uma oferta um pouco maior. Mas, assim, pensar que de agora até maio a gente vai ter uma ausência de carcaça pronta para vir no mercado, eu acho que é um pouco, né, acho que é um pouco fantasioso, não dá para a gente fantasiar isso. O normal é que a gente tenha realmente uma melhora no peso, uma melhora na carcaça, mais oferta acontecendo de agora até maio, levando em consideração uma janela um pouco mais estreita dessa oferta, que seria o início da safra, meio e fim da safra, que deve acontecer entre abril e maio. O mesmo deve acontecer para a oferta de fêmea a partir do momento que a gente tem o pasto secando, que vai acontecer o primeiro toque, você vai ter um descarte fêmea um pouco mais acentuado. Então, eu acho que o que está vendo agora é um pessoal se adiantando a tentar vender uma fêmea um pouco melhor, porque sabe desse contexto, né? O pecuarista não é bobo, ele está no mercado faz anos, décadas, ele sabe
desse horizonte, né, onde o capim começa a perder a qualidade, ele tem que ofertar um pouco mais. Mas eu acho que assim que cessar esse período de oferta de fêmea, que deve acontecer de agora até maio, em alguma janela provavelmente com mais intensidade, provavelmente quando começar a secar, após cessar isso, e eu acho que cessa aí no primeiro semestre, a fêmea vai ficar bem ausente do mercado, bem ausente da oferta, e como eu falei até agora, o problema de tudo isso, ou seja, o maior problema que nós estamos vendo em termos de volume é de fêmea, não tanto de boi. O estado de São Paulo, por exemplo, se oferta muito pouco boi, boi pronto mesmo, boi bom aqui mesmo. Você vê que tem pouca gente segurando, mas tem muita oferta, por incrível que pareça, de fêmea. Talvez novilha, talvez vaca. O mesmo se repete em todos os outros estados. Então, acho que assim que terminar essa oferta, e eu acho que deve ser a última oferta da virada do ciclo, né, da fêmea, eu acho que o segundo semestre para frente a gente tem chance de ter uma arrancada forte de preço, que a gente vai ficar muito, né, pode ser que potencialize essa alta até do boi do segundo semestre, justamente porque a gente vai ficar livre dessa oferta extra de fêmea, que acho que está sendo a última oferta, assim, limpando o fio da meada, o que precisa ser limpado mesmo da fêmea para a gente realmente entrar numa virada de ciclo um pouco mais robusta, um pouco mais forte. Então, acho que não acho que tem muita surpresa em termos de preços para cima agora no primeiro semestre, mas eu acho que a gente pode segurar ou pode aguardar uma boa surpresa de preço em termos de arrancada para o segundo semestre. É óbvio que a gente fica em cima de preço de dólar, a gente fica em cima de um contexto macroeconômico, que é política da China, que é o nosso principal importador. Você tem agora um novo presidente que é o Trump, que pode ser que solte algum coelho aí da manga dele, aí da cartola dele aí, que acaba estragando os planos do Brasil, mas se tudo correr de uma forma um pouco normal, eu acredito, num segundo semestre bem forte de preço. Mas o primeiro semestre, eu acho que a gente vai ter essa pressão extra de vaca, vai ter essa pressão extra de um ambiente mais favorável para o boi de produção de capim, isso é volume. Então, primeiro semestre, não estamos jogando muita ficha aí no primeiro semestre o boi, não. E Caio, observando a continuidade desse descarte de fêmeas, né, das fêmeas indo para o gancho, eu queria saber como é que ficam as categorias de reposição, principalmente bezerro. A gente vai ver alguma estilingada nos preços que, por enquanto, parece que está acompanhando essa linearidade do preço da arroba do boi, né? É, assim, a reposição ela costuma dar um sinal antes do boi, do gordo, tá? Em termos de alta. Então, assim, a reposição está bem ofertada, você tem muita oferta de boi magro. Assim, a situação de pasto vivida hoje em 2025 é uma situação que favorece as categorias bezerro, garrote e o boi magro a mudar de era. É uma situação que tem feito esse animal mudar de era muito rápido por conta da abundância de capim e da qualidade de capim. Então, essa mudança de era está vindo no mercado, tanto da novilha para ficar gorda, tanto da vaca para ficar lisa, tanto do bezerro para ficar para o garrote, tanto do barrote para virar para o boi magro. Então, a gente vê os clientes que conversam com a gente, né? O aplicativo do Brasil hoje são milhares de pessoas ali conversando com a gente e passando informação para nós, não só de registro, mas passando muita informação, tentando trocar ideia com a gente no WhatsApp da AgroBrasil, são vários números. Então, eles falam mesmo, então o feedback que a gente pega dos clientes é que a oferta de boi magro está grande, a oferta de garrote tem melhorado muito, a oferta de bezerra para tentar fazer o giro rápido de engordar a bezerra tá grande. A gente tem contato com grandes clientes que hoje mesmo de manhã estava com um cliente na academia, ele falou, não, se eu quiser comprar 5, 6 mil boi magro até sexta-feira, eu consigo comprar. Então, assim, você tem uma categoria, você tem os animais que estão mudando de categoria muito rápido, por uma situação de pasto mais abundante. Então, assim, a gente deve acompanhar essa essa estabilidade ou essa leve pressão que deve acontecer no boi nesse primeiro semestre, a gente deve acompanhar nas categorias de reposição também. E provavelmente, a hora que a gente cessar a oferta de fêmea, que a gente acredita que seja de maio para frente, a gente acredita também que a reposição também vai sumir um pouco e provavelmente vai caminhar junto com essa falta de boi gordo aí para cima.
E essa pressão baixista que a gente está vendo agora, Caio, ela deve continuar e em que medida, né? A gente deve ver baixas contundentes ou vai ser aquelas quedas ali a conta-gotas? Então, é complicado de falar, né, o quanto que vai vir de pressão nessa baixa. Acho que a baixa está acontecendo. A gente pega aí uma média da virada do ano do estado de São Paulo de 330, né? Atualmente a média está dando um pouquinho por baixo de 320, ou seja, boi de 320 até o boi de 325, lembrando que a gente desconta o prazo de carregamento, desconta a taxa de CDI, para ser como se o boi tivesse sendo negociado hoje, carregado hoje e pago hoje para o cliente. Então, é óbvio que a média dá um pouquinho abaixo de 320. A gente está falando de R$ 10 aí de recuo para o estado de São Paulo. Eu acho que esse recuo pode se intensificar um pouco mais, levando em consideração que o estado de São Paulo pode tomar esse mesmo rumo dos outros estados. Por exemplo, a gente chegou a ter negócio de 325 no MS na virada do ano e hoje nós estamos falando de um boi no MS de 300, então são R$ 30 de recuo, estamos falando já de 10%. Então, assim, o estado de São Paulo pode chegar também nesse mesmo, é, nessa mesma porcentagem de recuo. Talvez não, porque o estado de São Paulo a gente passa de agora até maio pela entre-safra do boi, né? São Paulo, o grosso da oferta de boi passa a ser em cima de confinamento, que a gente passa a ter do segundo semestre para frente. Então, acho assim, pode ser que São Paulo se resguarde um pouco desse volume de oferta. Eu acho que isso não deve acontecer no estado do MT, né? No estado do MT, uma hora ou outra, eu acho que essa oferta vai se acentuar, essa oferta deve aparecer um pouco mais, e aí esse diferencial de base entre MT e os outros estados, que hoje está aberto, MT valendo até mais que São Paulo, deva cair de forma muito contundente, muito rápida. Então, sim, pessoal, ficar de olho aí no aplicativo AgroBrasil, principalmente nas médias, né, que você tem um histórico muito forte aí do diferencial de base entre os estados, e a gente não costuma ter, né, entre aspas, né, essa colher de chá de um ou outro estado valendo tanto acima. Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás nós tivemos essa mesma dinâmica de São Paulo com Minas. E hoje você tem Minas aí valendo bem menos que São Paulo. Então, assim, uma hora ou outra esse diferencial de base se ajusta de forma a voltar para o histórico do que é normal, né? Eu acho que isso aí deve acontecer uma hora ou outra para o estado do MT, provavelmente deve acontecer nesses próximos 5 meses. E observando esse futuro, né, para o segundo semestre, por exemplo, Caio, já dá para a gente ter alguma ideia da intenção de confinamento do pecuarista, né, do quão entusiasmado ou não o pecuarista está para fazer esse confinamento? Então, eu estou olhando aqui 321,60, né, para outubro de 2025. Cai um pouquinho aí no fechamento de ontem. Ah, Letícia, eu acho que é muito cedo ainda, sabe? Eu acho que é muito cedo. Eu acho que assim, se a gente tem um diferencial de base muito alto, diferencial de base entre o à vista agora e o futuro, se a gente tem um diferencial de base muito alto, isso realmente incentiva muito o confinador a confinar cada vez mais, mas assim, não um confinador histórico, né? Não um confinador que vive do confinamento, mas talvez um médico, um profissional liberal que tem dinheiro faltando, que aí tem contato com o corretor, e o corretor faz a conta. Olha, é só travar, você vai ter X vezes mais que o CDI, vai te pagar 140 vezes o CDI, 140% do CDI. Então, assim, a tela com muito ágil chama muita gente. Agora, a tela com um pouco ágil, né, acho que não muda muito o contexto de modo geral, porque o confinador ele tem um head, o confinador a longo prazo, né? Ele tem um head meio natural, que é o head da reposição. Então, assim, eu estou fazendo pouco dinheiro aqui agora, mas eu estou fazendo muito mais reposição, eu estou fazendo muito mais estoque de arroba, muito mais barato, né? Então, acho que não muda muito. Acho que está muito cedo para a gente falar ainda qual é o efeito da tela de outubro hoje sobre a expectativa do confinador. Volto a dizer, o confinador nato mesmo, que tem a estrutura, 4, 6, 10, 12, 20, 40, 50 mil boi lá de estrutura, esse cara não foge do mercado, né? Ele não tem como ele sair do mercado, né? Ele está numa bicicleta, ele está numa bola de neve ali que ele não dá conta de brecar.
Eu acho que o contexto da gente ter um diferencial do à vista para o futuro muito aberto é um contexto que chama um pouco mais de profissional liberal, né, para trazer um pouco mais de boi, né? Mas assim, não sei se isso aconteceria agora, né, no ano 2025, quando uma taxa de juros, hoje você deixa o dinheiro rendendo no CDI, ele vai te dar 1% ao mês. Então, acho que é muito cedo para a gente falar sobre isso ainda. Tá Acho que certo, não Caio. tem muita influência, sabe, no que está acontecendo hoje. Tá certo, a gente segue acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Caio, é sempre um prazer te receber aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é meu, eu que agradeço. Estamos aqui sempre à disposição de vocês, sempre que quiser. Grande abraço. Tá aí, estivemos com Caio Junqueira, que é analista de mercado da Cross Investimentos, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo, que segue pressionado pela oferta de fêmeas que estão indo para o gancho, ou seja, não tem aqui muito espaço para os preços da arroba crescerem. Isso, segundo o Caio, deve começar a ser revertido a partir do segundo semestre, quando essa oferta de fêmeas começar a se escassear. Da mesma maneira, então, que no segundo semestre a gente pode começar a ver os preços da arroba do boi gordo reagindo, deve também reagir os preços das categorias de reposição. E, já que a gente está falando de preços, Pedro, por favor, os preços na tela. Vamos ver então como estão os preços da arroba do boi gordo na B3, a Bolsa Brasileira. O contrato fevereiro está praticamente estável, sobe um pouquinho, 0,06%, valendo R$ 313,40 a arroba. O março ele cai 0,28%, cotado a R$ 307,65. O maio tem uma tímida queda de 0,07%, com a cotação da arroba em R$ 301,50. E quando a gente olha para o referencial do CPEA para o boi gordo, para o estado de São Paulo, esse referencial está estável em R$ 320,30. Vamos falar um pouquinho das exportações, um texto da Andressa Simão, minha colega de bancada aqui do Notícias Agrícolas. Lembrando que toda segunda-feira a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, ligada ao governo federal, libera os dados de exportação de vários produtos do agronegócio brasileiro, e você encontra essas informações no site do Notícias Agrícolas, todas elas traduzidas para você. E vejam só, né? Na segunda-feira, portanto, ontem, a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, divulgou que os embarques de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada chegaram a 99,8 mil toneladas até a segunda semana de fevereiro. Na média diária exportada até a segunda semana do mês, a gente viu 9,9 mil toneladas, o que significa uma alta em relação a fevereiro do ano passado de 6,2%. O preço médio pago pela tonelada da carne bovina aumentou 9,3% comparado com o que foi visto em fevereiro do ano passado. E o valor negociado para a carne bovina, pensando também nas toneladas até a segunda semana de fevereiro, ficou em 494,078 milhões de toneladas e a receita foi de 808,225 milhões. A média diária de faturamento, ela teve um ganho de 16,1% comparado a fevereiro do ano passado, segundo essas informações da Andressa Simão aqui no Notícias Agrícolas, e você encontra esse texto no nosso site noticiasagricolas.com.br. É só acessar o nosso menu Notícias Boi e você encontra essas informações por lá. Agora vamos dar uma olhada então nas informações da Scott Consultoria, como que a gente começa essa semana para o mercado do boi gordo. Vejam só, a semana começou com pouca oferta de boiadas e frigoríficos fora das compras. As escalas estão confortáveis e sem mudanças para o estado de São Paulo. Quando a gente olha para o Pará, segundo a Scott Consultoria, o mercado segue estável também com poucos negócios. Região de Marabá, escalas estão em média para 9 dias úteis. Em Redenção, os preços não mudaram, com escalas em média para 7 dias. Na região de Paragominas, a escala está em média para 5 dias. E, segundo a Scott Consultoria, tem informações também sobre o mercado atacadista da carne com osso. Os preços caíram, segundo esses dados da Scott. A cotação da carcaça casada do boi capão caiu 0,7%, enquanto a do boi comum caiu 1,2%. Para a carcaça de fêmeas, a cotação da vaca casada caiu 0,5% e a da novilha também cedeu. No mercado de carnes alternativas, as cotações subiram. O preço médio do frango subiu 1,9%
e para a carcaça do suíno especial, o preço subiu 6,8%. E quando a gente olha também para as informações da AgroBrasil, do aplicativo da AgroBrasil do finalzinho da tarde de ontem, ou seja, o fechamento ali das negociações, a gente vê então que o mercado em São Paulo teve registro de valor mínimo ainda não captado pelo aplicativo nas últimas semanas, mostrando esse mercado ainda pressionado, assim como o Caio falou durante a entrevista. Estado de São Paulo captou registro com valores entre R$ 315 a R$ 325, ficando com uma média de R$ 319,53 a arroba, com escalas em torno de 9 dias úteis. No MS, o aplicativo AgroBrasil captou registro de R$ 305 por arroba, com a média em R$ 302,09 e escalas de 8 dias úteis. Minas Gerais, registro de R$ 307 por arroba nas negociações segundo o aplicativo da AgroBrasil, com média de R$ 306,26 e escalas em torno de 10 dias úteis. Pará, o registro é de R$ 290 por arroba, com média de preço de R$ 287,19 e escalas de 6 dias úteis. Então, a gente tem todas essas informações disponíveis para você no site do Notícias Agrícolas. E lembrando, a TV Notícias Agrícolas começa com a programação cedinho, às 8 da manhã, com o Bom Dia Agronegócio. Carla Mendes traz uma abertura de mercado completa para você, falando sobre mercado financeiro, política e também de todas as formas como essas informações se ligam ao agronegócio brasileiro, para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil e ter as informações na sua mão para começar o seu dia de negócios. Em seguida, às 9 da manhã, Realidades das Safras com Guilherme Dorigatti, com informações direto do campo, com produtores de várias regiões do país, trazendo os dados sobre as culturas, as múltiplas culturas que são plantadas em solo brasileiro. Às 10 da manhã, quem assume a bancada é o Erickson Cunha, com a previsão do tempo, sempre com um meteorologista de gabarito para trazer para você as informações sobre a sua região e também com uma interação bastante bacana entre o Erickson, que faz essa ponte com você, que está aí do outro lado da telinha, e o meteorologista que está sendo entrevistado. Às 11 da manhã, mercado do boi gordo, também sempre com um analista ou um pecuarista para trazer uma visão de mercado diferenciada para que você forme a sua opinião. E ao meio-dia, também sempre um mercado diferente para que você tenha as melhores informações. Pode ser mercado da soja, mercado do trigo, até o mercado financeiro, falar sobre dólar, que é algo muito importante para você, produtor rural. E essa programação do Notícias Agrícolas segue, você pode acompanhar tudo isso ao vivo e online, tanto no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, quanto também no nosso site, noticiasagricolas.com.br. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas é informação agro-relevante e conectada.